aquele salmo que a gente leu, aquele salmo 96 tem vários cânticos feitos com base naquele salmo. Esse aqui é um. Eu conheço pelo menos 4 cânticos que são feitos com base em alguns versículos daquele salmo 96. Esse aqui é um deles. Cantai ao Senhor um cântico novo. Muito bom cantar os salmos. Esse outro cântico, ao único que é digno de receber, a mensagem do boletim é sobre isso. A mensagem da noite não, que eu tenho feito seguindo mesmo, mas esse aqui eu tive motivos para mudar, né? O antídoto para a desesperança, para a ansiedade, porque nós vivemos situações esse final de semana que me levou a trabalhar mais esse assunto. Final de semana não, a semana toda, mas principalmente no final de semana. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor.
Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Alguns domingos atrás, Daniel pregou aqui em Lamentações. Então, vamos abrir no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós leremos dos versículos 19 até o 33. Exatamente o trecho, ou parte do trecho que Daniel também leu, mas nós temos um outro enfoque. Então, diz assim o velho profeta Jeremias, já era adiantado em idade quando escreveu essas lamentações. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois, ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Eu vou citar mais uns 2 versículos aqui para frente, mas está bom só até aqui a leitura. Eu já disse para vocês, essa semana toda, já há alguns dias, nós temos passado no nosso país por situação bem complicada. Nós sabemos disso. Corrupção quase 100% em todo canto, inflação voltando, desemprego, uma coisa louca, fechamento de indústrias, casas de comércio. A gente anda aí no comércio, naquelas ruas de comércio, dá pena. Às vezes numa rua, um quarteirão inteiro, todas as lojas fechadas. Lojas que a gente conhecia, que fazia compras lá. Que tristeza! Toda vez que eu passo lá com Margarete, que tristeza, meu Deus, que tristeza. O capitalista perdeu o seu capital, os empregados perderam o seu emprego, sem perspectiva de melhorar nem tão cedo. Então esse é um dos casos que leva à desesperança. Então, nesses últimos dias, principalmente, nós temos acompanhado, conversado, encorajado irmãos, alguns em especial, em estado de absoluta desesperança. Chegou a nos contagiar. Então nós temos, é tanto problema, é tanta doença, é desemprego, é dívida. É um negócio complicado, muito complicado. Às vezes até reclamação por alguns irmãos da igreja que são falsos, demonstram alguma falsidade. Pastor, então você vê, meu Deus, para onde eu vou? O que é que eu faço? A luta está tão grande, meu Deus, eu não estou mais aguentando. A gente escuta, eu não estou mais aguentando, pastor, lá em casa. Será que há algum remédio para isso, irmãos? Segundo o trecho que nós lemos,
O velho profeta Jeremias estava nessa situação. Estava vivenciando uma situação de absoluto fracasso missionário. O homem pregou para aquele povo durante 40 anos o que Deus mandou. Ensinou tanto aquele povo, repreendeu tanto aquele povo, encorajou tanto aquele povo a se dirigir para o caminho de Deus, a voltar-se para Deus. Mas o povo não lhe deu ouvidos. Inclusive a profecia que já havia sido dita por Isaías desde 200 anos antes, ele estava repetindo ao povo, presta atenção, olha o que aconteceu com o reino do norte, não adiantou. O povo não lhe deu ouvidos. Então, por consequência, conforme ele mesmo profetizou, Isaías mesmo profetizou, Deus destruiu Jerusalém, derrubou os muros, queimou o templo, levou todos os utensílios do templo, matou muita gente, levou os que ficaram vivos ainda, jovens que prestavam, digamos assim, que eram úteis, foram levados escravos para a Babilônia, e os velhos, aleijados e inválidos ficaram lá nos escombros, e Jeremias era um deles. Aí o pobre escreveu essas suas lamentações no meio dos escombros de Jerusalém. Destruição total, assolação total. Esse era o quadro, irmãos, em que Jeremias estava, esse era o cenário quando ele escreveu essas suas lamentações. Logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele se dirige a Jerusalém desse jeito. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, a outrora cidade de Deus, cidade do rei Davi, tão bonita, tão maravilhosa, tão conhecida em todo o mundo, como jaz solitária agora. Tornou-se como viúva. Viúva naquele contexto de Israel era uma coisa terrível. Tinha que ser apoiada por alguém, senão ela morria. Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Que coisa triste o pobre do profeta. Princesa entre as províncias, ela foi tudo isso. Agora ficou sujeita a trabalhos forçados. Os jovens foram levados. No entanto, no meio àquela desolação, aquela destruição toda, como se diz aqui na Paraíba, no meio daquele desmantelo todo, podemos ver que o profeta tinha um remédio para esse negócio todo aí. Ele estava mostrando a sua desesperança, digamos que. É claro, quem não fica diante de uma tragédia dessa, quem é que não fica triste? Mas acontece que a desesperança do profeta é aquela sensação de inadequação para a obra que todo pastor verdadeiro tem, de estar pregando e não ver eco de lá para cá. Todo pastor verdadeiro tem essa sensação de inadequação. Meu Deus, eu estou certo nesse negócio. Eu estou fazendo o que é certo. Por que esse povo não ouve? Todo pastor verdadeiro tem essa sensação. Na Bíblia você vê até Jesus teve essa sensação diante de Jerusalém. Então, o pobre vendo, eu fiz o quê durante 40 anos? Serviu para quê o que eu fiz? Ele tinha um antídoto contra essa desesperança. Tinha tristeza? Tinha. Mas ele tinha um antídoto contra essa desesperança. Que antídoto era esse, irmãos? O conhecimento do Senhor. O conhecimento dos atributos do Senhor. Por isso ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O homem estava desesperado, desesperançado no meio daquela bagaceira toda. Mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí eu lembro, toda vez que eu falo nessa história de trazer a memória aqui, de lembrar alguma coisa, eu lembro aos irmãos. O verbo lembrar, por conceito, pressupõe conhecimento prévio. Eu não tenho como lembrar de alguma coisa que eu já não sei, que eu já não entrou na minha cabeça. Eu toda vez até lembro para vocês de alguma situação, por exemplo. Se eu perguntar para vocês, quem lembra do coreto da minha cidade lá em Bragança? Um coreto bonito que tem lá. Ninguém vai lembrar. Ninguém nunca viu esse coreto lá. Ninguém nunca foi lá. Então não tem como alguém lembrar, só eu. Quantas vezes eu fui a esse coreto lá? Então, lembrar pressupõe conhecimento prévio. Eu estudei para fazer uma prova
Então, na hora da prova, ao ver lá aqueles problemas ou aquelas questões, eu lembro, porque eita, essa aqui, matei a pau, como se diz, matei a pau. Eu lembro, por quê? Porque eu estudei. Então, o verbo lembrar pressupõe conhecimento prévio. Olhe que o salmista aqui, como é o profeta velho aqui, diz, quero trazer a memória. Trazer a memória é lembrar. Então, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero lembrar o que me pode dar esperança. O que é que me pode dar esperança que ele estava falando? O conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Então, é isso que nós vamos lembrar para vocês aqui, irmãos. Temos dois pontos assim, dividimos aqui. Em primeiro lugar, podemos aprender com o velho profeta, isso que acabamos de dizer aqui, que o conhecimento do Senhor é o antídoto contra a desesperança. O que estiver acontecendo comigo está dentro do plano do Senhor. Está dentro da providência do Senhor ou da ação direta do Senhor. É Ele quem está fazendo isso comigo, ou permitiu, ou mandou, seja o que for, que alguém fizesse isso comigo. Senão não estaria acontecendo isso comigo. Então, já disse para os irmãos, a situação e uma situação específica dessa semana, Eric estava comigo, me levou a trabalhar mais isso, essa situação. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não sou filho de Deus? Sou. Então pronto, o que está acontecendo comigo está dentro dos planos de Deus. Isso é, como o salmista diz, como o apóstolo Paulo diz, isso é para o meu bem. Que bem? A minha salvação. Se está acontecendo uma desgraceira dessa com a minha saúde, como aconteceu com Jó, obviamente isso não é para o meu bem. Um desmantelo na minha saúde, uma doença, ou seja lá o que for, isso não é para o meu bem físico, mas é para o meu bem espiritual. Com certeza absoluta, se eu sou filho de Deus. Então eu vou entender isso. Eu vou entender como Deus está trabalhando em mim e através de mim. Então é isso, irmão. Por conhecer o Senhor, por conhecer os atributos do Senhor, Jeremias sabia que Deus é misericordioso, ele não tinha dúvida disso. Ele sabia que, conforme ele expressa no versículo 22 que nós lemos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então ele sabia que toda aquela desgraceira que aconteceu com eles, mas não foram consumidos, ele sabia que era a misericórdia de Deus. Porque ele sabia que o povo deu motivo para ser totalmente consumido. Ele sabia disso. Mas não foram consumidos. Isso é misericórdia de Deus. Deus disse isso através de Oséias também, vários profetas. Olha, porque eu não mudo, por isso eu não acabo com vocês. Eu prometi a Abraão. Nós já falamos aqui. Deus é a verdade, a palavra dele é a verdade, ele vai seguir, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Então, irmãos, olha só. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. O profeta sabia disso. Então, no meio aos escombros, no meio à assolação, ele disse, espera aí, eu quero trazer à memória as misericórdias do Senhor. É por isso que eu ainda estou vivo aqui. É por isso que sobrou alguém. Porque o motivo que o povo deu foi para a destruição total. Lembrando que a palavra misericórdia, quando eu falei aqui sobre o atributo a misericórdia de Deus, eu disse isso, a palavra misericórdia, ela é filha da palavra miséria, ou é irmã gêmea, ou ligada a alguma coisa, ela é da mesma raiz, miséria. Então, quando eu digo que Deus tem misericórdia de nós, eu estou dizendo que nós somos miseráveis, que vivemos na miséria do pecado. Aí Deus tem misericórdia, transfere essa miséria do pecado ao Senhor Jesus Cristo, transferiu na cruz do Calvário, e por isso nós escapamos. Mas espera aí, pastor, Jesus não tinha nascido ainda no tempo de Jeremias? Não, mas ele já sabia da promessa. Ele já sabia da promessa. O profeta sabia disso. Que o Messias viria. Todos eles viveram nessa esperança. Os poucos que foram salvos em Israel, foram salvos por causa dessa esperança do Messias. E viria o filho de Maria. Eles sabiam disso. Hebreus fala muito bem desses homens
segundo ele, homens dos quais o mundo não era digno. Então, irmãos, como o profeta, nós temos que aprender, está escrito na Bíblia para a gente aprender, nós temos que aprender que, como o profeta, somente conhecendo o Senhor Deus, somente conhecendo a sua palavra, as suas promessas, tanto de bênção quanto de maldições, nós podemos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Se eu não conhecer isso, como é que eu vou trazer à memória? Impossível. Então nós precisamos, como o profeta, conhecer o nosso Deus, conhecer os seus atributos. Aí na hora da provação, na hora da tribulação, na hora da tragédia, na hora da assolação, seja o que for, na hora do fracasso, como o pobre profeta aqui estava fracassado como missionário, como pastor. Quer dizer, um pastor, o rebanho foi todo dizimado. Esse pastor ficou muito triste. Mas ele sabia quem era Deus, sabia por que aquilo tinha acontecido, para que aquilo tinha acontecido. Aí ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por conhecer o Senhor e seus atributos, Jeremias sabia que ele é fiel, conforme expressa no versículo 23. Vamos acompanhando na Bíblia. Grande é a tua fidelidade, as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O profeta conhecia a aliança do Senhor, feita lá com Abraão, a aliança feita antes com Noé. Ele conhecia essa promessa, ele sabia que essa aliança é eterna. Ele sabia que a fidelidade do Senhor, porque está relacionada à sua aliança que é eterna, ele sabia que o Senhor prometeu abençoar um povo, ele sabia que o Senhor prometeu levar um povo, ele sabia que desse povo, mesmo sendo só o remanescente, viria o Messias. Então ele sabia que não ia acabar ali. Ele sabia que o Senhor ia cumprir a sua promessa. Ele sabia que aqueles momentos de desventura, de assolação, de destruição de Israel, não significavam infidelidade de Deus com a sua promessa. Ele sabia muito bem. Muito pelo contrário, ele sabia que aquela assolação, aquela destruição era em consequência da infidelidade do povo à aliança de Deus. Qual a parte do povo nessa aliança de Deus? Obediência, só isso, obediência. Mas o povo se afastou. Então, conforme a própria lei, conforme a própria justiça, viria a maldição de Deus sobre ele. Viria a destruição, viria a assolação. Jeremias sabia disso. Então ele chorou diante daquela situação toda, mas lembrando, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O meu Senhor prometeu, ele tem uma aliança, essa aliança é eterna. Ele é fiel, mas ele é misericordioso. Ele não destruiu totalmente. Ficou um remanescente. Quero trazer memória o que me pode dar esperança. É desse remanescente que virá o Messias. Meus irmãos, que coisa linda. Que coisa linda. E essa provação, ou essa assolação, ou essa tribulação, ou esse juízo de Deus veio sobre o povo para destruir mesmo os infiéis e trazer os seus eleitos à obediência. É assim que está na Bíblia, de ponta a ponta. Como profeta, precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança, lembrando, porém, que a desobediência sempre trará consequências danosas vindas da parte de Deus. Ninguém bote culpa em diabo, em demônio. Ele pode até ser o agente de Deus nessa destruição, nessa assolação, mas vem de Deus. Por conhecer o Senhor e seus atributos, Jeremias sabia que ele é bom. O Senhor é bom, como ele expressa nos versículos 24 a 26. A minha porção é o Senhor. Lembra do profeta salmista Asaf? Eu falei disso aqui domingo passado também. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há outro que eu deseje além de ti. Então nós temos que estar centrados no Senhor, em Deus.
Então ele diz aqui, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, ou seja, ele como salmista pregava para ele mesmo. A minha alma diz a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Como o salmista dizia, por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois só a Ele eu louvarei. Eu ainda o louvarei, mesmo na situação que o salmista estava. Pois é isso, irmãos. Quem conhece a Deus, esse é o antídoto contra a desesperança. A minha porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. Bom e reto é o Senhor para os que esperam nele. Para a alma que o busca. Então repare que quem espera no Senhor é o salvo. É aquele que busca o Senhor. Eu usei o Salmo 27,14 muitas vezes. Espera pelo Senhor na situação que eu estou dizendo que aconteceu. Espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Várias vezes eu disse esse versículo. Na situação de maior desespero que nós enfrentamos nessa última semana. Espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Senhor é bom e reto para os que esperam nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus trabalhar. O profeta sabia que a bondade do Senhor é um atributo ligado à sua santidade. Assim como sabia que o juízo do Senhor também é um atributo ligado à sua santidade. E ele tinha que castigar aquele povo desobediente. Ele sabia disso. Todo mundo só quer o Deus misericordioso, o Deus bonzinho, o Deus bondoso. Sim, colega. Esse Deus bondoso também é o Deus juízo. É o Deus santo, é o Deus justo, que não pode ficar olhando o pecado sem fazer nada. Não pode. Como Abacuque diz, eu sei que os teus olhos não podem contemplar a injustiça. Pois é. Olha, irmãos, assim como a bondade do Senhor engloba a sua misericórdia e graça salvadora do nosso Senhor, Jeremias sabia que a justiça do Senhor Deus também engloba juízo para a disciplina do seu povo e para a destruição dos perversos. E repito, para a disciplina daqueles que esperam pelo Senhor. Daqueles que esperam por Ele. Daqueles cuja alma o buscam. O velho profeta sabia. Eu quero trazer à memória todas essas coisas. O Senhor é misericordioso, Ele é bom, sim, mas Ele é juízo. Ele é justiça. E Ele vai punir. Ele sabia disso. Então, quando você sabe disso, não há por que se desesperar. Mesmo que você viva momentos dentro de uma tragédia, de alguma coisa, aquilo angustia a gente porque nós somos humanos, temos sentimentos. Mas peraí, eu sei de onde vem isso e eu sei por que vem isso. Ainda tem mais essa. Quem não sabia por quê foi Jó. Jó não sabia por quê aconteceu aquilo com ele. Somente no final Deus explicou para ele tudo direitinho. Ele não sabia, e realmente não sabia. O pecado sempre será punido pelo Deus misericordioso e bondoso, porém justo e santo. Por conhecer o Senhor e seus atributos, o velho Jeremias sabia que Deus usa as tribulações para nos aperfeiçoar, conforme ele expressa nos versículos 27 e 29 que nós lemos aqui. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então ele sabia que aquilo vinha de Deus. Ele sabia que aquilo de alguma forma era bom. Mesmo sendo a destruição de Jerusalém. Aguente o jugo que vem do Senhor, e isso em silêncio. Quem sabe ainda há esperança.
Então, irmãos, todos nós queremos ser aperfeiçoados, mas pelo desconhecimento do Senhor, só quer bênçãos. Mesmo estando em franca desobediência a Deus, só quer bênçãos. Vem para culto de oração, orar só por bênçãos. Eu quero é ver, eu já disse para vocês, eu só conheci até hoje um irmão que está presente, orar agradecendo a Deus pelas tribulações. Porque ele sabe que isso vem de Deus e é para corrigir. Ele sabe disso. Normalmente, esse culto de oração é uma tragédia, esses cultos de oração. Pense num negócio que, ai meu Deus, eu quando vou a um culto de oração, eu fico escutando aquelas orações, meu Deus, quanto desconhecimento do Senhor. Eu acabei com esse culto de oração, reunião de oração aqui por isso. Vamos aprender quem é Deus primeiro? Vamos aprender quem é Deus primeiro, para depois a gente orar, para a gente saber como é que se ora? Muito bem, irmãos. Então, o velho profeta sabia tudo isso. Aí eu pergunto para nós, querem ser aperfeiçoados? Quer chegar à paz do Senhor? Pois fique sabendo que para Deus trazê-lo de volta à santidade, à obediência, virá tribulação. Virá angústia, virá desespero, virá confusão. Pode saber disso. Pode saber disso. Se você não está de acordo com a palavra de Deus, e se você for um filho de Deus, um salvo, pode ter certeza, Deus vai botar muita confusão na sua vida. Tragédia, morte, o que for. Pode ter certeza. Isso é um meio dele trazer você de volta. Já que você continua com o coração endurecido e fazendo o que é errado. Desobedecendo a Deus. É porque ele é misericordioso que você está chafurdando na miséria do pecado, ele vai trazê-lo. Ele vai trazê-lo. Já pagou tudo na cruz do Calvário? Já. Mas nós estamos aqui vivendo ainda e tem juízo aqui e justiça de Deus aqui para que nós sejamos aperfeiçoados. Podem ficar sabendo, irmãos. Podem ficar preparados. A disciplina do Senhor, o juízo do Senhor, isso são matérias, digamos assim, que fazem parte da grade curricular do ensino do Senhor ao seu povo. Porque nós somos pecadores, já nascemos pecadores, e a tendência da gente desviar, errar o caminho é muito grande. Muito grande. Então Deus nos traz de volta. Se você continuar empedernido, o termo que a Bíblia diz, empedernido é o coração virado pedra, coração duro. Quanto mais duro for a pedra, maior será a martelada para quebrar essa pedra. Lembra que a palavra de Deus é martelo, às vezes, está escrito? Pois é, ela vai quebrar. Preparem-se para enfrentar provações, tribulações, aflições e sofrimento por causa dos seus pecados. Todas essas coisas fazem parte do conhecimento de Deus. Aflições, tribulações, juízo de Deus, mão pesada de Deus sobre o pecador, isso são disciplinas que fazem parte da grade curricular que Deus usa para treinar, para ensinar seus filhos. Eu já falei para vocês aqui, uma vez, no caso de separação, eu disse um caso para o irmão, outro caso para uma irmã. Agora a separação, agora não, já faz um bom tempo, mas hoje já casa pensando, se não der certo a gente separa. Eu já disse aqui, eu não faço mais matrimônio. Não faço mais. Quem quiser casar, vai casar no cartório. Eu vou junto, se for o caso. Mas aquela papagaiada toda que é feita aqui para 3 meses depois de separar, eu não faço mais não. Isso é um insulto a Deus, um negócio desse. Isso é um insulto a Deus. Pois eu disse nos 2 casos que eu aconselhei e não houve jeito. Um, o marido abandonou a mulher, o outro, a mulher abandonou o marido. Eu disse, olha,
eu vou orar para Deus carregar a mão sobre você. E se Ele não fizer isso, é sinal que você é filho do diabo. Você não tem negócio com Deus. Se Deus não corrigir você, é porque você não é filha de Deus. É porque você não é filho de Deus. Eu disse para os dois, eu vou orar para Deus punir você. Para trazer você de volta. Se Ele não fizer isso, é porque você já é filho do maligno. Então, irmãos, é assim, quem conhece Deus sabe como é que Deus age. Ele não disse na Bíblia? Não tem os atributos de Deus na Bíblia? Não está dizendo como é que Ele é, como é que Ele age? Ele mesmo diz, eu não faço surpresa para vocês, não. Desde o princípio eu digo para vocês todas as coisas. O que é para vocês saberem? Está escrito na Bíblia isso. Deus, Jeová, dizendo isso lá em Isaías. Eu digo tudo para vocês. Então, irmãos, segundo o escritor aos Hebreus, até Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência, aprendeu a disciplina pelas coisas que sofreu como ser humano. Quer dizer, desde pequenino, nasceu numa família pobre, logo ele teve muito sofrimento, digamos assim, necessidades de toda a família pobre. Pois é, o escritor aos Hebreus diz que até Jesus, o Filho, aprendeu a obediência no seu crescimento pelas coisas que sofreu. Se ele tivesse nascido num palácio de rei, pode ter certeza que ele não seria humilde, não. Não existe filho de rei humilde. Até Jesus, meus filhos, olha como Deus faz. Até o Filho. Portanto, aquele duro juízo, aquela assolação, destruição infligida sobre Israel, a Israel, Jeremias sabia muito bem que Deus estava trabalhando no aperfeiçoamento do caráter do seu povo eleito, o remanescente. Aqueles que ele destruiu não faziam parte do povo eleito. Como ele disse várias vezes através dos profetas, só será salvo o remanescente. Ou um remanescente. Ele disse várias vezes isso. Como o profeta, nós precisamos trazer à memória o que nos pode dar esperança, lembrando também que na desobediência é através das tribulações, das provações, do juízo que Deus nos reaproxima dele. Jesus te ama. Sim, colega, é porque Ele ama que Ele está punindo. Aliás, está escrito isso também. Se Ele não lhe punisse, você não seria filho. É com base nisso que eu disse para os dois. Se Deus não pesar a mão sobre você, você não é filho, porque a Bíblia está dizendo. Ele nos ama como filhos, por isso Ele nos castiga. Porque eu te amo, ó Israel, é por isso que eu te puno. Está escrito isso, é por isso mesmo. Se não amasse, eu deixava a sua vida seguir, correr frouxo, como se diz. Em segundo lugar, irmãos, em primeiro lugar, precisamos conhecer o Senhor, seus atributos. Esse é o remédio eficaz contra desesperança. Eu até posso ter momentos, mas peraí, quem é que comanda a minha vida? Quem é que leva a minha vida? É Deus. Então por que eu vou entrar em desespero? Que história é essa? Em segundo lugar, nós aprendemos com o profeta que devemos conhecer, sim. Devemos lembrar na hora necessária, sim. Mas conhecer e lembrar, e aí? Tomar uma atitude positiva com relação a esse conhecimento. Relembrar, como já dissemos aqui, é uma atividade racional. E quando trazemos à memória aquele conhecimento que nós já temos do Senhor e dos seus atributos, isso deve nos levar a uma atitude positiva diante do Senhor, como aconteceu com o profeta. Ele chorou. É conhecido como profeta chorão, por causa das suas lamentações. Ele chorou sobre os escombros de Jerusalém, porém, aceitou os fatos como justos, não ficou reclamando de Deus, não ficou determinando nada. Não aceito isso, não aceito essa doença. Você vê crentes dizendo isso. Eu não aceito isso. Ele sabia que tudo aquilo era obra de Deus. Ele sabia, como está escrito aqui no versículo 38, um a mais daquele que nós lemos,
que todas as coisas procedem do Altíssimo, assim o mal como o bem. Ele sabia disso, versículo 38. A atitude do profeta nos ensina que quando nós conhecemos o Senhor e relembramos os seus atributos, não adianta reclamar. Mas Senhor, como é que acontece isso? Senhor, cadê Deus que não vê isso? Não adianta determinar, como muitos irmãos determinam não sei o quê. Você não determina nada. Não adianta decretar, eu decreto isso. Eu amarro não sei quem. Não adianta brigar com Deus, nem mesmo ficar revoltado contra Ele. O salmista tomou uma atitude positiva porque ele sabia que desde 200 anos atrás, no caso dele lá, Isaías já tinha profetizado aqui. Já tinha profetizado até quem era que ia libertar o povo mais 70 anos depois. Meu servo Ciro, rei da Pérsia. Ele conhecia tudo isso. Ele sabia que Deus disse através do profeta Isaías, exatamente numa profecia, dentro desse contexto de destruição e depois restauração. Agindo eu, quem o impedirá? Ele conhecia essa profecia de Isaías. Então ele não ficou lá reclamando, ele sabia que tudo aquilo estava certo. Quando conhecemos o Senhor como profeta e relembramos os seus atributos, ao invés de procurar culpados para as nossas desventuras, devemos assumir os nossos pecados. Lembra do profeta? Todos eles, mas especialmente o profeta Daniel. A ti, Senhor, pertence a justiça e a nós o corar de vergonha, porque nossos pais pecaram, nossos reis pecaram, nossos príncipes pecaram. A ti pertence a justiça, Senhor. O que está acontecendo conosco está certo. Então, irmãos, ao invés de procurar culpados para as nossas desventuras, às vezes eu mostro ao irmão lá no aconselhamento, porque não sei o que, não sei o que. Eu digo, você está lembrada de tal situação assim, 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 há tantos anos atrás, que foi dito para vocês, pois é, Deus é fiel. O que está acontecendo com você é exatamente a fidelidade de Deus. Não foi dito? Não está na Bíblia? Então, como o profeta velho aqui, o que a gente, diante de tribulações, o que é que a gente tem que fazer? Reconhecer o erro. Reconhecer que nós estamos laborando, vivendo, trabalhando em erro. Desobediência clara ao Senhor e não tomamos uma atitude, só queremos bênção do Senhor. Isso é impossível. Isso é não conhecer Deus. Devemos assumir os nossos pecados. Versículo 39, mais na frente. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O velho profeta sabia que o que estava acontecendo ali era por causa do pecado do povo. Então ninguém se queixa de Deus. Cadê Deus, pastor, que não vê isso? Olha, desmantelo na minha casa e diga, é Deus agora o responsável por isso. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, arrependa-se, reconheça o pecado, como o salmista que eu disse agora, o profeta Daniel. A nós pertence o corar de vergonha. Nossos pais pecaram, nossos reis pecaram, nossos príncipes pecaram, nossos juízes pecaram. O povo todo pecou por conta disso. Então, com toda humildade, devemos confessar os nossos pecados, como o salmista, o profeta chama atenção. No versículo 42 ele diz, nós prevaricamos, nós fomos rebeldes. Ele sabia por que estava acontecendo tudo aquilo. Olha, irmãos queridos, como Jeremias, nós devemos conhecer o nosso Deus, seus atributos, e devemos saber que os nossos pecados trazem consequências danosas vindos da parte de Deus, sim, mas devemos trazer à memória também que as tribulações que nos sobrevêm são exatamente
a prova do amor de Deus, a prova do cuidado de Deus conosco, porque são o meio pelo qual o Senhor trabalha o nosso caráter e nos traz de volta à obediência. É por isso que o profeta exorta o povo no versículo 40, mais na frente, que eu também não li, mas diz para vocês que eu ia citar alguns versículos. Esquadrinhemos nossos caminhos. Que é isso? Vamos ver como é que nós temos andado. Vamos ver nosso comportamento. Vamos ver nossas atitudes. Esquadrinhemos nossos caminhos. Provemo-los. O que é isso? Vamos ver se está de acordo com a palavra do Senhor. E voltemos para o Senhor. Todos os irmãos que eu aconselho, eu mostro o erro dele na Bíblia e digo, arrependa-se. Eu sei que é difícil isso, aliás, é impossível. Se o Senhor não estiver em você, você não conseguirá. Ore, clame, peça, arrependa-se, mude. Senão, a confusão não vai passar. A destruição não vai passar. Esquadrinhemos nossos caminhos. Nós prevaricamos, nós fomos rebeldes, provemos os nossos caminhos de acordo com a palavra do Senhor e voltemos para o Senhor. Ele diz aqui como é que se faz isso. Todos nós cometemos pecados, irmãos? Sim, cometemos, não há outro jeito, nós somos pecadores. Nós não pecamos, ou aliás, não somos pecadores porque cometemos algum pecado. Não. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Assim como o cachorro late, um pecador comete pecado. Não tem outro jeito. Agora, se você é salvo, esses pecados estão sob o controle direto do Espírito Santo, que está freando você. E pelo conhecimento da palavra, está deixando você com condição de discernimento para distinguir o mal e o bem. E pelo conhecimento da palavra, Salmo 119, versículo 11, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Cadê o conhecimento da palavra? Cadê o interesse em conhecer a palavra? Não, eu quero estar em reunião de oração. E o que é que você sabe sobre oração? O que é que você sabe sobre Deus, a quem você diz que está orando? Muito pouco. Então a sua oração não serve para nada. Aliás, serve para juízo. Pecamos sim. Esses pecados nos trazem consequências danosas? Trazem sim, vindos da parte de Deus. Porém, não devemos nunca ficar reféns de pecados passados, porque Satanás é o acusador. Ele vai ficar lembrando, lembra daquilo? Tu é tão metido a santo, tu está lembrado daquilo? Se for o caso, responda, estou lembrado sim, mas eu já fui perdoado disso. Portanto, vá acusar suas negras, eu já estou liberto disso. O meu Senhor está comigo. Precisamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. E o velho profeta diz, versículo 31 a 33 que nós lemos, o Senhor não rejeitará para sempre. Reveja seus caminhos, considere seus pecados. Arrependa-se, volte ao Senhor. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Irmãos, isso é conhecer Deus. Devemos trazer à memória que o nosso Deus está no controle de todas as situações das nossas vidas. A nossa vida é dele, é ele quem dá a vida, é ele que mantém. Ele fere, ele sara a ferida, está escrito isso lá em Deuteronômio. É ele quem faz o cego, quem faz o que vê. Quem faz o mudo, quem faz o que fala. Quem faz o sadio, quem faz o aleijado. É ele quem sabe de tudo isso. Então, que conhecimento nós temos de Deus para nos dar esperança na hora de uma situação que nos é totalmente adversa? Por que desespero? Porque não conhece Deus.
Quem entra em desespero diante de uma situação não conhece Deus. O Deus que ele conhece não é o Deus da Bíblia. Tudo que acontece conosco, como Paulo diz lá em Romanos 8, 28, são para o nosso bem. Esse bem que Paulo fala, as pessoas pensam que é o nosso bem físico, o nosso bem social, econômico. Não, aquele bem que ele está falando é a salvação. Todas as coisas cooperam para a nossa salvação. No sentido de justificação, santificação e glorificação. Os 3 estágios, digamos assim, mais centrais da salvação. Justificação, no sangue da cruz, Jesus na cruz. Santificação, nosso dia a dia, controlados e comandados e guiados pelo Espírito Santo, através da palavra, não tem outro jeito, é através da palavra que o Espírito Santo nos conduz. E, por fim, no porvir, quando Jesus voltar, glorificação, no último dia. O profeta sabia de tudo isso. Ele sabia que o que estava acontecendo, essa tragédia que estava acontecendo com o povo, essa assolação, destruição total ali, era para o bem dos que escaparam, dos remanescentes, dos salvos. Ele sabia disso. Deus é misericordioso? É. Ele é bom? É. Ele nos ama sobretudo? Sim. É por isso mesmo que ele aplica o seu juízo sobre os desobedientes. Para nos punir, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos trazer de volta à obediência. Esse conhecimento de Deus, de seus atributos, é o antídoto contra a desesperança. O profeta estava totalmente desesperançado, digamos assim, no seu choro, mas nós vemos aqui que é tudo controlado pelo conhecimento de Deus. Não é um desespero de, eita, acabou tudo, desesperado total. Não existe isso. Por isso, meus queridos, precisamos buscar cada vez mais crescer no conhecimento do Senhor. A fim de que, como o velho profeta Jeremias, nos momentos de assolação, de destruição, de problemas, de confusão, que nos levam à desesperança, nós possamos trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Eu jamais vou entrar em desesperança, porque o que é que me pode dar esperança? O meu Deus. Como eu fico brincando aqui, é pouco ou quer mais? É o meu Deus que me dá esperança. Eu conheço o meu Deus, eu conheço a promessa, eu conheço a sua aliança. Eu faço parte dessa aliança. Foi Ele mesmo quem me incluiu, é Ele mesmo quem me conduz. Então, esquadrinhe seus caminhos, prove seus caminhos. Estão de acordo com a vontade de Deus? Não? Então, voltemos ao Senhor. Essa tragédia, ou tudo que está acontecendo, é exatamente para isso, para eu enxergar. Lembra de Jonas, o profeta? Desobedeceu a Deus claramente. Deus mandou ele para cá e foi para cá. Aí aconteceu tudo aquilo, uma tempestade, descobriram que era ele o causador, ele mesmo acusou que era o causador da tempestade, jogaram no mar, foi engolido por um peixe, e dentro do grande peixe ele se arrependeu e pediu a Deus: Senhor, a ti pertence a salvação. Aí quando ele passou por essa desesperança, digamos assim, mas ele lembrou o que é que lhe pode dar esperança, clamou a Deus, aí tudo voltou ao normal e ele obedeceu. Voltou aos caminhos do Senhor. Não era para ir para cá não, meu filho, era para ir para cá, agora vá. Pois é, meus queridos. Nos momentos de desesperança, nós precisamos trazer à nossa memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sim, nós não somos consumidos, mas o seu juízo pesa sobre nós. A sua mão pesa sobre nós, exatamente para nos disciplinar quando nós quando esquadrinhamos os nossos caminhos e vemos que o negócio não está certo mesmo, não. É por isso que a mão de Deus está pesando, para me trazer de volta. Quando nós conhecemos o Senhor, que é misericordioso, é bondade, é compaixão, é amor, mas é juízo e é justiça, porque Ele é santo. É por isso mesmo.
Ele vai ter que nos punir para nos trazer, assim como os pais punem os filhos. Aliás, hoje nem acontece mais isso. Exatamente como consequência de fugir totalmente da palavra de Deus, os pais hoje nem punem mais os filhos também. Hoje os filhos é que mandam nos pais, é tudo errado. É isso mesmo. Eu vejo essa situação na casa de crentes. Meu Deus do céu. Então, irmãos, esquadrinhemos nossos caminhos. Provemos se está de acordo com a palavra de Deus. Voltemos para o Senhor, porque todas essas tribulações vêm do Senhor e são para o nosso bem. São porque as suas misericórdias duram para sempre. A sua fidelidade não tem fim. É exatamente por isso. São essas coisas que a gente precisa saber e trazer à memória. Esse é o antídoto contra qualquer tipo de desesperança. Porque nós temos esperança no nosso Deus, que nos salvou e que nos conduz em santidade até o dia da glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.